Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você, sua casa, família, o seu dia, a semana que só está começando. Que seja maravilhosa, cheia de vida, de alegrias, de boas notícias, de glória. Lembre-se, vai terminar bem. Creia de todo o seu coração, porque se creres, verás a glória de Deus. Levante-se com fé. Levante-se com fé. Levante-se no espírito. E tenha boa expectativa do milagre. Busque a Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Se aproxime de Deus e Deus vai se aproximar de você. Confie em Deus, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha eterna. Clame aos céus. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você nem tem noção. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o seu coração. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando. Ai, não é lindo? A procura daqueles que têm um coração inteiro. Então você vai tomar essa decisão de que você vai estar inteiro no Senhor. Inteira no Senhor. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Dele procedem as saídas da vida. Dele depende toda a sua vida. Então você não vai brincar com isso, porque é coisa séria. A mensagem do Eterno veio a mim, filho do homem. Denuncie o monte Seir. É isso que eu estou fazendo. Eu estou denunciando o monte Seir, que hoje ele vai ser derrotado. Quando se fala do monte Seir, de Edom, de Amaleque, nós estamos falando do amargurado Esaú. É tudo a mesma coisa. Quando nós falamos de Amaleque, nós estamos falando de amargura. Por isso que o Senhor falou que haveria guerra contra Amaleque de geração em geração. Você pode ver. Meu Deus, que luta. Ainda mais nesses dias, gente, que geração amargurada. O que nós temos visto? Um povo amargurado, ressentido. É tanta inveja, é tanta revolta, é tanta amargura. E isso provém de onde? É o espírito de Amaleque. Aqueles que habitaram o Monte Seir. Você não pode aceitar isso mais na sua vida. E o Senhor mandou denunciar o Monte Seir. O Senhor lembra que o Senhor mandou Saul destruir completamente com Amaleque, com os amalequitas. E quando ele falhou na missão, isso custou o reino dele. Por quê? Porque ele fazia do jeito dele. E aquilo virou contra ele mesmo. Mais tarde, lembra do agagita, Ramã, o amalequita, tentando exterminar
nos dias de Esther, e foi a Esther que foi usada para livrar o seu povo, porque ele fez um decreto para exterminar com os judeus. Isso é o quê? Amargura. A amargura é um ódio, é uma amargura. E nós não podemos aceitar isso na nossa vida. Quantas famílias que estão sendo destruídas por conta da amargura. Relacionamentos destruídos por conta da amargura. Casais que não se entendem por conta da amargura. E o que está por trás disso? Orgulho, que é a raiz de todo o pecado, que nasceu no coração de Lúcifer. E normalmente, onde há orgulho, há uma raiz de amargura, que muitos, ao invés de irem lá e arrancar de vez, mas não arrancam, porque em Esaú havia uma raiz de amargura que ele não arrancou e ela derrotou a vida dele. Lembra que quando ele sabia que ele não podia se envolver com mulheres cananeias, e ele foi lá e pegou as hititas, que a Bíblia fala que amargurou o coração de Isaac e Rebeca. Quando ele ouviu o pai dele falando com Jacó para não casar com mulher cananeia, ele corre e pega mais uma na casa de Ismael. Você vê que é a vontade de chamar atenção, de provocar. Você já viu pessoas que elas fazem qualquer coisa para provocar, para chamar atenção? Escuta, quantas vezes eu falei para pais, com o filho rebelde, no pecado, e os pais naquele desespero e tentando cercar e aquela coisa, quantas vezes eu falei, para. Vocês vão viver com normalidade, porque muito disso é tentar chamar a atenção de vocês. Eles precisam ver, esse filho precisa ver que você está bem com Jesus, que está tudo bem, que há alegria, ver o testemunho de Jesus. Os nossos filhos precisam querer o que nós temos. Por isso nós precisamos resplandecer essa glória, essa luz, essa paz, brilhar na nossa casa, salgar. Porque assim quem está ao redor vai desejar essa paz, essa alegria. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, que é a palavra. Justiça, paz e alegria no Espírito. Paulo estava preso, e ele diz, alegrai-vos sempre. E a paz que excede todo o entendimento guardará os vossos corações em Cristo Jesus. A igreja, quando nós lemos a carta aos Filipenses, é a carta mais feliz, mais alegre. E ele estava preso. Mas aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, quantas vezes eu falei para pais, vocês vão viver com normalidade, porque muito do que eles estão fazendo, a raiz disso é chamar atenção, é a amargura. Então vocês precisam transferir a paz, a alegria para pôr em ordem, sim. Não, aqui é a minha casa, você vai morar aqui, você não vai fazer o que eu não concordo, eu não aceito. Então, você não vai. Então, tem que ter ordem. Mas também você tem que ignorar. Você põe em ordem. Tem coisas que não podem ser toleradas. E outras você simplesmente ignora. Ah, você quer viver? Tá bom. Lá fora, né? Tá? Quer viver lá fora? Tá bom, vai então. Eu vou continuar. Quantos pais que atraíram a atenção dos filhos, de repente o filho chegar e totalmente diferente dizer, eu quero isso para mim. Começar a chegar. Porque está vendo os pais alegres, para cima. Pais firmes que colocaram ordem em casa. Aqui não. Mas ao mesmo tempo tratam bem,
tem paciência, param de cobrar, aí eles começam a ficar incomodados. Eu lembro da história de uma moça que quando ela fez 18 anos, meu Deus, mas foi para o mundo assim e foi criada, né, na igreja, mas os pais até levaram para a igreja. Mas faltou o exemplo, faltou a postura firme. Sabe aquele tipo de gente que até vai, mas não luta a guerra como deve ser lutada? E conta que vai dar certo sem ter que se posicionar da maneira correta. Demoraram para colocar a ordem devida, os limites. E aí, quando descobriram, já era tarde demais. E eu orientei esses pais, ó, vocês vão colocar ordem, aqui ela não pode fazer o que ela quer, afinal é a casa de vocês. Vocês pagam as contas, é a casa de vocês, vocês botam ordem. Aqui não, vocês não vão fazer, você não vai fazer isso. No mais, vocês tratam bem, vocês amam. Põe ordem, mas amam. E ela precisa ver que vocês estão felizes, que ela não vai ter o que ela quer chamar atenção. Chegou um dia, ela fez que fez os pais, ela chegou de madrugada e ela fez e não sei o quê. E no outro dia o pai dela disse para ela, olha, eu já disse para você que aqui não. Você não vai chegar a hora que você quer, aqui não. Então eu vou embora e foi. Foi para casa de uma amiga. A mãe achou que morria, mas decidiu confiar em Deus. Confiar. E continuaram vivendo a vida com tranquilidade. Ela aparecia lá, eles tratavam ela bem. Não tocavam mais no assunto, não falavam de Deus, não falavam de nada, mas ela começou a perceber, porque ela contou depois, que os pais estavam bem, que tudo que ela estava fazendo não estava afetando os pais. Nada. Um dia ela chega e chora e fala assim, vocês não me amam? A mãe fala assim para ela, claro que nós amamos você, mas você escolheu um caminho que nós discordamos. Para você é um caminho de vida, para nós é um caminho de morte. Então, nós temos que seguir a nossa vida. Nós amamos você, só que esse estilo de vida não cabe na nossa família. E aí ela foi. Deu um tempo, vendo os pais bem, os pais viajar, passaram a viajar, viver bem. Inclusive, o relacionamento melhorou demais, o casal. Porque aí eles se uniram mesmo e decidiram, nós vamos confiar em Jesus. Se agarrar ao Senhor e na obra e lutando. Um dia ela aparece de malas lá e fala, eu posso voltar? Eles disseram, óbvio, você nunca precisou sair. Você só tem que lembrar que aqui tem regras claras. Nós temos princípios e valores que nós não vamos abrir mão deles. E ela disse, eu não estou feliz. E vocês estão tão felizes. Parece que vocês ficaram mais felizes depois que eu fui embora. E eles disseram, não, muito pelo contrário. Quando você foi, doeu demais. Mas nós decidimos confiar no Senhor e viver aquilo que nós aprendemos. E essa menina voltou, começou a ouvir esse programa e hoje é apaixonada. Tem vivido uma vida diferente, abandonou aquela vida de pecado. Tinha uma namorada, abandonou aquilo, está envolvida com um relacionamento bíblico, está namorando um rapaz e já organizando, quer casar, quer filhos, tudo que não queria. Tudo que não queria. E a orientação, no início, parecia uma loucura.
principalmente para a mãe, muito emocional, mas eles decidiram confiar e fazer ao modo de Deus. Entendeu? Viver a vida a despeito daquilo, sabe? Eu vou confiar em Deus. Nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos nos posicionar. E nós vamos ter a alegria do Espírito. E Deus fez a obra. E eu tenho aqui recente o testemunho da Flávia e da Thaís. Um testemunho tão lindo, muito parecido. Quando a filha viu a mudança na mãe, ela que estava longe, num outro estado, decidiu voltar e querer aquilo que a mãe tinha. E está aí firme fazendo a obra. Abandonou a vida de pecado. Quer construir uma família, casar, ter filhos. Então, Deus não mudou. Só que essa mãe também decidiu confiar em Deus e simplesmente buscar o Senhor. Chega. Se posiciona em Deus e vamos derrotar Amaleque. Vamos derrotar definitivamente o espírito da amargura, da revolta. Vamos. Você vai soltar a ofensa, porque Deus quer entregar a vitória nas suas mãos e isso está retendo a sua vitória. A mensagem do Eterno veio a mim, filho do homem, denuncie o Monte Seir, profetize contra ele, eu profetizo que Amaleque está derrotado, os do Monte de Seir esse espírito está derrotado, essa força demoníaca da rejeição, da amargura, da revolta, da ofensa, da falta de perdão, está derrotado, cai por terra hoje em nome de Jesus. Profetize contra ele, diga o que o Eterno Senhor tem a dizer. Estou contra você, Monte Seir. Vou intervir e fazer de você um monte de entulho. Hoje nós derrotamos esse mal. Você vai soltar a ofensa, vai soltar a falta de perdão. Quantas mulheres que foram curadas de doenças, sabe, dores no corpo, o corpo doía inteiro. Quantas depois que liberaram o perdão para o marido que havia traído, para o pai, para a mãe. Quantas pessoas que contam que o financeiro mudou completamente, tudo mudou. Depois que soltou a amargura, aqueles sentimentos miseráveis, se levantou e decidiu destruir definitivamente com esses sentimentos miseráveis com Amaleque. Vou intervir e fazer de você um monte de entulho, reduzirei suas cidades a montes de pedra, não sobrará nada, em nome de Jesus, não vai sobrar um resquício de Amaleque na sua vida. Então vocês perceberão que eu sou o Eterno, estou fazendo isso porque vocês guardam essa mágoa antiga contra Israel. O Senhor, aqui ó, tinha uma mágoa antiga que os do Monte de Seir estavam guardando contra Israel. E o Senhor falou, eu vou trabalhar, eu vou derrotar vocês por conta dessa mágoa antiga. Qual é a mágoa antiga que você carrega? Solta isso hoje. E você vai ver promessas sendo liberadas, materializadas. Eu sei o que eu estou dizendo. Sonhos impossíveis sendo realizados. Aí você pode estar aí dizendo, bispo, mas eu não consigo. Corre para a igreja. Procura uma liderança. Vem para cá, nós vamos te ajudar. Venha para cá, nós vamos te ajudar. Você vai pedir, você vai até um dos bispos, pastores, me unja 7 dias. Eu nunca mais vou voltar naquele lugar.
Bispo, eu sou de outro país, de outro estado, liga para nós. E nós vamos orar com você. Alguém vai atender você, vai orar por você agora, vai orar com você por 7 dias seguidos, até isso definitivamente virar pó, ser reduzido a um entulho que está aqui. Mas você vai se levantar, porque eu sei que tem vidas travadas, vitórias travadas por causa de Amaleque, por causa da amargura. Você vai derrotar esse maldito orgulho, você vai arrancar essa raiz de amargura, você vai derrotar essa mágoa hoje, a amargura, a raiz de amargura, esses sentimentos miseráveis hoje serão derrotados para sempre em nome de Jesus. Você vai deixar o passado, vai liberar perdão, liberar ofensa, peça perdão. Para quem você sabe que tem que pedir perdão. Reconheça o erro. Chega desse, desculpa qualquer coisa, me perdoa, de qualquer coisa. E não, você vai dizer, naquele dia eu sei que eu feri você, nisso. Me perdoa. Me perdoa. Manda um presente para essa pessoa. Faz algo. Escuta. Se não é pedir perdão, é liberar perdão, libera. E você estará sendo liberado e a pessoa também. Libera. Simplesmente libera. Haja com humildade. Humildade é igual a promoção. Em nome de não faça o que você está sentindo, mas o que você sabe. As 2 coisas que o Senhor nos mandou aprender com Ele é humildade e mansidão. Humildade, ouvir a Deus. Humildade, atrai honra, favor. E mansidão é domínio próprio, autocontrole, autoliderança. Eu sei que eu tenho que fazer algo, então eu vou fazer a despeito do que eu sinto. E se alguém aparecer e dizer assim, não, você não pode fazer isso. Porque eu mesma já vivi isso. Não, olha o que essa pessoa fez, isso, aquilo. Eu tenho que, imediatamente, você tem que se lembrar como eu me lembrei, do que Jesus respondeu para Pedro, quando ele disse, não, o senhor não pode ir à cruz, o senhor não pode fazer isso e aquilo. Para trás de mim, Satanás. Você não entende das coisas de Deus, você só entende das coisas de homens. Não se canse de fazer o bem. Simplesmente não deva nada a ninguém senão o amor, que é a virtude mais excelente. Decida se levantar e amar. Em nome de Jesus, ande uma milha a mais, através do amor. Hoje eu sei que Deus está falando com alguém, porque Ele está dizendo, eu tenho algo tão grande, e não aconteceu ainda, porque você não soltou esse sentimento miserável. Mas hoje Amaleque está sendo destruído. Hoje os do Monte de Seir isso está se tornando entulho. Entulho. Estou reduzindo, não sobrará nada. A mensagem do Eterno veio a mim, filho do homem, denuncie o Monte Seir, profetize contra ele. Digo que o Eterno, o Senhor, tem a dizer, estou contra você, Monte Seir. Porque Deus é contra isso. Vou intervir e fazer de você um monte de entulho. Reduzirei suas cidades a monte de pedras, não sobrará nada. Então vocês perceberão que eu sou o Eterno. Estou fazendo isso porque vocês guardam essa mágoa antiga contra Israel. Ou seja, Deus é contra tudo isso, ódio, amargura, revolta, rejeição. Receba cura hoje. Para de viver com base na ferida, responder com base na ferida. Creia na verdade que você é amado, se veja a partir de Cristo. Receba essa palavra, encontre a sua identidade em Cristo. Se o seu pai não foi presente, ou sua mãe, você tem o seu pai eterno agora, o seu Abba. Se você não fez com seu pai, faça com seu pai eterno. Simplesmente
Receba o amor do Senhor e você vai derramar amor. Receba o amor do Senhor e você vai derramar amor. Solta tudo isso. E você vai ver uma liberação de bênçãos na sua vida como você nunca viu. Sua vida vai mudar. Se você ouvir o que o Espírito está falando com você, sua vida vai mudar. Sua vida vai mudar. Chega. Você não vai ser mais dominado por esses sentimentos. Você não vai ser controlado mais pelo que Satanás usa. Ele usa desses sentimentos miseráveis para controlar a sua vida, mas você não vai deixar isso mais. Acabou. Para travar a sua vida e manter você num lugar de infelicidade. Mas acabou. Hoje isso é reduzido a nada, em nome de Jesus. E você vai dizer amém, amém e amém. Se crer e desejar, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E eu peço que o Senhor visite lares, famílias, corações. Vai derrotando Amaleque agora, os do Monte de Seir. Vai derrotando agora. Essa mágoa antiga está sendo destruída, sendo reduzida a pó agora. Esse espírito da revolta, da rejeição, do orgulho, da ofensa, da falta de perdão, nós estamos destruindo agora em nome de Jesus. Todo sentimento miserável que tem travado a vida dessa pessoa, nós destruímos agora e reduzimos a nada. Em nome de Jesus, força demoníaca, caia por terra agora. Em nome de Jesus, agora, todo mal que dominava a mente e o coração dessa pessoa, saia. Todo domínio mental e emocional, saia. Em nome de Jesus, seja livre agora. Receba libertação, libertação, seja curado agora, tenha o seu coração curado, suas emoções curadas, sua vida sarada, em nome de Jesus. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, e eu profetizo cura, libertação para os corações, para as famílias, unidade e amor, reinando nos corações, no seio da família. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo abundância na vida desses fiéis e onde esse programa estiver chegando. Que essa unção tenha tomado conta dos lares, das famílias, dos casais. Senhor, que a paz, a alegria e o amor possa dominar. Que a partir de agora, essas pessoas possam perceber a presença do Senhor. Essa presença de paz que provém dessa união que o Espírito Santo opera através do amor. Quando nós cremos na sua palavra, nós atraímos amor, paz, equilíbrio para a nossa vida, transformação para a nossa vida. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. Hoje a reunião das primícias para a família amada de Deus às 9, o clamor dos 52 dias. Pegue sua família, traga um convidado, vamos adorar a Deus. E se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Deus não nos pede para apenas acreditar, mas para viver plenamente essa fé em cada momento. Despertos ou adormecidos, enfrentando cada desafio com a certeza de que fomos criados para vencer.